Olá a todos, hoje eu vou falar de contatados, contatados não propriamente apenas por seres que receberam mensagens e tiveram contatos de terceiro grau. Vou falar de contatados que chegaram ao extremo, segundo alegaram, de terem sido levados a uma viagem a outros planetas. É o que está relatado no meu livro Contatados. Foi publicado em maio de 2007 pela biblioteca UFO. Em um desses capítulos eu trato ao mesmo tempo de dois casos notórios, os dois casos mais famosos, mais notórios de alegados contatados que foram levados a outros orbes. Neste capítulo aqui eu falo de Antônio Rossi e Arthur Berlet. São dois casos até bastante parecidos. O capítulo 13 são dois casos até bastante semelhantes. Vocês vão ver as semelhanças todas entre eles. E no geral esses casos eles são muito parecidos. Todos os casos em outros lugares do mundo também, de pessoas que se disseram levadas a outros planetas. E aqui neste mesmo livro eu trato de alguns outros casos de alegados contatados que disseram que também fizeram passeios, alguns passeios a outros planetas. E no geral o relato deles é muito parecido. Sempre são relatos muito semelhantes, né? Eu aqui trato também, por exemplo, no capítulo anterior, do caso do Plínio Bragato, né? O caso do Plínio Bragato, caso mais recente, dos anos 90, de 96, né? Lá de Minas Gerais. Trato também aqui de certos contatados que também alegaram terem sido premiados com um passeiozinho aí, né? Com passeios a outros planetas, né? E os relatos, então, como eu estava falando, são muito semelhantes. Geralmente são planetas utópicos, paradisíacos, invariavelmente. Eles nunca dizem que foram levados a planetas com vários problemas sociais, né? Problemas que nós não temos aqui na Terra, né? Então, problemas sociais, problemas raciais, econômicos, psicológicos, problemas políticos, conflitos. São planetas assim perfeitos, são verdadeiros retratos idílicos de um paraíso terrestre, né? De uma utopia muito semelhante ao que está no livro do Thomas Moros. Então, sem mais delongas, vamos entrar aqui nos dois contatados, né? O primeiro contatado que eu vou abordar é o Antônio Rossi, que escreveu este livro aqui, Num disco voador visitei outro planeta, né? Num disco voador visitei outro planeta. Um livro de 1957. Não é isso? Deixa eu ver aqui. Isso mesmo, em 1957, ou seja, no mesmo ano em que o Aladino Félix, vulgo de Irocraspedon, estava lançando Contato com os Discos Voadores. E o mesmo ano que o Walter Buehler estava começando a sua Sociedade Brasileira de Estudos sobre Discos Voadores e lançando o primeiro número do seu boletim da SBDV. E vocês podem ver aqui também no canal, eu fiz um vídeo falando sobre os boletins do Buehler. Assim como os livros do Aladino Félix. Já tem um vídeo aí no meu canal sobre os livros do Aladino Félix. Qualquer hora eu vou voltar a falar mais sobre o Aladino, né? Porque infelizmente muitos ainda estão usurpando o nome dele, insistindo nessas histórias fajutas que infelizmente ficaram consagradas de que o farsante do Oswaldo Pedrosa era o autor do Contato com os Discos Voadores. E essa fraude, monumental fraude da ufologia brasileira, ela ficou infelizmente marcada, né? É aquilo que o Hitler dizia: uma mentira repetida 1000 vezes se torna verdade. No caso aqui do Antônio Rossi,
que escreveu esse simpático livro. O Antônio Rossi, ele era de origem italiana, paulistano, e o livro dele foi prefaciado pelo general do exército Levino Cornélio Virchow. O Levino Cornélio Virchow, que disse o seguinte a respeito de Rossi, do Rossi. Ele disse que é um metalúrgico, homem simples, trabalhador, prestativo, de caráter virtuoso, exemplificado tanto no lar como na rua. Eu só vi o Antônio Rossi uma única vez até hoje, quando eu por acaso estava assistindo ao talk show do falecido Jô Soares, nos anos 90, quando era bom o talk show do Jô, né? Nos anos 90 no SBT, realmente o talk show do Jô Soares era imperdível, era muito bom. Eu acho que o SBT fez bem para o Jô Soares, né? Ali o programa era mais intimista, era um cenário assim mais aconchegante, mais simples, a plateia ficava mais próxima do entrevistador, dos entrevistados, né? Foi lançada foi aí que surgiu aquela banda, a banda 11:30, com o Derico, com o Bira, eu não me lembro o nome dos outros lá, né? E os demais lá o Rubinho, né? Tinha o Rubinho, que era um baterista, e um baterista não, que era um baixista, e era um guitarrista ou baixista. O Bira, que era baixista, se não me engano, não é isso? Não lembro. Era guitarrista, não sei. E havia um baterista também ali, né? Era uma banda muito divertida, né? O Derico fazia umas piadas. O programa do Jô nos anos 90 não tinha aquele ar pernóstico, sei lá, né? Que a Globo confere, parece que a Globo confere as pessoas que fazem programas, né? Depois que ele voltou à Globo ali, eu não assisti mais o Jô Soares, sinceramente. Não, eu achei insuportável. Mas no SBT eu achava muito agradável o programa e geralmente assistia. Né? Começava lá para meia-noite, né? Nunca começava às 11:30, começava meia-noite, meia-noite e meia, 11:40. Mas eu estava assistindo lá por acaso um dia o Jô, aí aparece quem lá para dar entrevista? O Antônio Rossi, né? Que eu não conhecia. O Antônio Rossi, em 96. Quer dizer, eu o conhecia porque esse livro aqui, eu conhecia apenas do livro, né? Esse livro aqui eu adquiri em 94, adquiri em junho de 94 num sebo, né? Está muito bem conservado até o livro até hoje, né? Muito bem conservado, está do mesmo jeito que eu comprei ele, certo? É o mesmo jeito. E eu achei num sebo, isso então 2 anos antes de vê-lo no Jô Soares, no programa de 9 de maio de 96, né? Eu não sei se ainda se encontra, dá para achar esse programa aí. Mas foi a única vez que eu vi ele dando uma declaração, né? Aí no relato que ele deu, ele contou que numa tarde de primavera, ele não disse a data exata, nem o ano, tá? Também no livro ele não especifica a data, ele só fala que estava pescando na margens do rio Paraibuna, tá? No rio Paraibuna, que atravessa a cidade do mesmo nome, né? Cidade de Paraibuna, no norte do estado de São Paulo. Quando ele disse que notou dois seres se aproximando dele, 2 seres muito altos, em passos lentos. Esses seres ele descreve assim, ele descreve como não possuidores de órgãos genitais, pelos ou cabelos, eram muito altos, pesavam aí por volta de 120 quilos, segundo ele calcula. E uma peculiaridade é que eles tinham somente 2 dedos em cada mão e em cada pé, né? E os seres estavam nus, né? Não usavam nenhum tipo de vestimento. Ele disse que entrou em contato com os seres por telepatia, né? Telepatia visual, ele chama isso de telepatia visual ou fala visual. Imediatamente ele foi convidado a entrar no disco voador, que segundo ele a palavra correta seria volitor. E ele mesmo com certo receio ele disse que aceitou o convite, né? Vejam. E para que resistisse àquela viagem interplanetária, disse que deram para ele beber um líquido grosso como mel. Isso aí é muito curioso, né? O Berlê, que nós vamos ver daqui a pouco, os seres também deram um alimento a ele, deram um tipo de um pão, né? Uma bolacha, algo assim. Nós vamos ver melhor daqui a pouco.
Né? No caso do Berlê, diz que deram um líquido parecido com mel. Vários contatados, pessoas que tiveram contatos com seres, contatos de terceiro grau, quarto grau, disseram que muitas vezes os seres deram para eles algo para beber, para comer, né? Eu acho isso muito curioso, né? É muito parecido o que eles relatam, esse tipo de alimento que dão para eles, né? É muito parecido. Até o Antônio Nelson Tasca, o pai do grande advogado Flori Tasca, aí, que edita os boletins da Cosmovini. Aliás, um abraço aí para o Flori Tasca, grande causídico, e grande ufólogo também, editor e tudo mais, né? Pessoa extraordinária. O pai do Flori, o Antônio Nelson Tasca, que teve contato com seres lá de Cabali, segundo ele alegou, né? Ele teve até uma relação com uma mulher, né? Uma mulher chamada Kabbalah, do mundo de Agali, né? Do mundo de Agali. Eu não vou fazer confusão aqui. A Kabbalah, ela chamava-se Kabbalah do mundo de Agali. E disse que ela era muito parecida com a Bruna Lombardi até, né? Então nessa relação que ele teve, na vez que ele foi levado ao disco voador, ele disse que deram a ele um líquido também, um líquido parecido com... Eu não me lembro aqui exatamente, né? Parece que era um líquido que tinha um sabor doce, mas que ficava amargo na boca, né? Conforme ia descendo, algo assim, né? Mas é muito curioso que a descrição dos alimentos e bebidas que são dadas para as pessoas que são convidadas gentilmente a ingressar nessas naves, esses alimentos são a descrição que essas testemunhas dão são muito parecidas. É muito curioso isso, né? Teve até um caso de um sujeito que falou que deram a ele um pão, algo parecido com pão, né? Um pão sem fermento, assim, um pão ázimo, e ele comeu aquele pão e tal, né? E o Jacques Vallée, ele chegou até a escrever a respeito disso, né? A respeito desses alimentos, alimentos que são dados que esses seres dão, porque ele até fez uma correlação com os alimentos que eram dados, vejam, pelas fadas, né? No folclore europeu, principalmente, você tem as fadas, e seres que também vêm de outras dimensões paralelas, que geralmente davam alimentos às pessoas que ele sequestrava. Esses alimentos eram semelhantes às descrições desses contatados. Muito curioso, não? Bom, mas prosseguindo, ele disse que o cara aí, um dos seres, né, que o ciceroneou aí durante toda a viagem, chamava-se Jansley, com J, Jansley. Diz que ele era médico, né? Bom, ele não conta que... Bom, eu vou ver se aqui, depois eu vou dar uma folheada aqui no livro, né? Que no meu livro eu dei uma resumida, tive que dar uma belíssima resumida no relato do Ross, né? Senão eu tinha que sintetizar ao máximo, né? Então aqui ele conta que, bom, ele entrou na nave, foi levado, né, para esse planeta. Quando ele lá chegou, ele notou que tudo era feito de um mesmo material vítreo, transparente, relativamente transparente. Ele diz que a arquitetura toda obedecia a padrões curvos, ou seja, no estilo do Oscar Niemeyer, né? Um pouco no estilo do Oscar Niemeyer aí, que adorava linhas curvas, né? E ele diz que ficou deslumbrado com a arquitetura. Bom, aí ele vai relatando que a tecnologia era assim muito avançada, né? Que todo mundo vivia no estado de bem-estar econômico e social, não tinha fome, né? Não tinha menor abandonado, não tinha criança abandonada, não tinha mendigo, uma maravilha. As casas dispensavam a cozinha, visto que os alimentos previamente preparados ficavam disponíveis em depósitos públicos, onde os habitantes se abasteciam conforme suas necessidades e sem qualquer dispêndio, pois tudo era gratuito. Que maravilha, né? Maravilha. As pessoas, então, tudo ficava disponível, você ia lá e pegava o que estava precisando, né? E claro que todo mundo era bem educado, ninguém roubava, ninguém pegava mais, né? Ninguém tirava mais só o que necessitava. É uma maravilha, né? Você sabe que no Japão funciona algo semelhante, né? Existem muitas... Por todo o Japão existem
bancas, mercearias, geralmente banquinhas pequenas, né? De produtos, às vezes comercializados pelos próprios produtores, que deixam assim, montam uma banquinha ao ar livre, deixa ali legumes, frutas, verduras, sem ninguém atendendo. Aí a pessoa vai lá, compra, pega a mercadoria e ela mesma paga e coloca o dinheiro ali certinho, né? E nunca ninguém deixa de colocar o dinheiro certinho ali. É impressionante, ninguém rouba nada, né? Eu já estive nesses lugares, realmente é um negócio inacreditável, né? Inacreditável. Isso demonstra assim o nível de civilização, né? Que se chega ao povo, quando o povo é extremamente bem educado e não há mais ninguém tem necessidade de roubar, né? E as pessoas sabem que elas têm uma total consciência de que aquilo é errado, né? Não se deve fazer, ninguém rouba, né? E as pessoas simplesmente vão lá, pegam e precisam, pagam, ninguém destrói, ninguém quebra, né? Fico imaginando aqui em outros lugares, né, o que aconteceria, né? Se você deixar uma banca ali cheia de alimentos, até dinheiro, o que aconteceria? Bom, ele diz que, olha aqui, olha só, as residências também prescindiam de banheiro, posto que os habitantes não se sujavam nem expeliam resíduos de qualquer natureza. A fecundação era feita através de somente um prolongado ósculo. Essa parte reprodutiva é muito interessante, quer dizer, o pecado foi abolido, né, nesse aspecto, pelo menos parece. A fecundação bastava dar um beijo que você já engravidava, né, a mulher já engravidava, não é uma maravilha? Bom, de um lado sim, do outro, né, imagine aí, você dá um beijo e já engravida, né? O que teria de gente pagando pensão aí não estaria no gibi, né? A mulher era provida de uma bolsa para a gestação e de uma pequena incisão por onde saía o rebento. Interessante, parecido com um canguru, né? O nascimento se processava assim sem os habituais sacrifícios, dores e aflições comuns às terrenas. Poxa, que beleza, né? Quer dizer, a dor do parto da mulher não existe nesse planeta. Que beleza. Ele assistiu, levaram ele a um estádio, diz que levaram ele a um estádio, né? E ele assistiu uma competição esportiva em sua honra. Olha só, eles fizeram uma competição lá em honra, fizeram ali um jogo, né? Uma competição em honra à presença do Antônio Rossi. E ele disse que nesse jogo os jogadores eram verdadeiros cavalheiros, né? Não era essa selvageria que é comumente as disputas que a gente conhece, né? O jogo era regulado por sistemas de luzes e cores que dispensavam o árbitro, os bandeirinhas e quejando as autoridades, né? Ele disse que essa modalidade esportiva era de um benefício assim, extraordinário para o físico e para a mente, porque era como se você nadasse, jogasse futebol e xadrez ao mesmo tempo. Olha que maravilha, é uma mistura aí de futebol, natação com jogo de xadrez. Vocês já imaginaram que loucura? Você jogar bola, nadar e jogar xadrez ao mesmo tempo. Incrível. Bom, a bordo de um volitor, né, como era chamado aí os discos voadores, cujo funcionamento ele não conseguiu entender, ele percorreu uma vasta zona agrícola, né, onde ele se admirou aí com uma fábrica de volitores e engenhos congêneros que empregavam avançadas técnicas de metalurgia. Mas o que ele mais gostou nesse planeta mirífico é a suavidade que lhe tocava os ouvidos. Era como se fosse uma música ambiente, que repercutia, diz que até nos céus. Imagine isso. Que não era essa música que toca aí, né? Quando a gente vai em vários lugares aí, né? O pessoal passa de carro aí com o volume máximo, né, do seu som, tocando esses batidões, esses funks, essas músicas técnicas, essas porcarias aí que tocam aí, né? Então era uma música, diz que era uma música suave. Olha que maravilha, que percutia nos céus. Puxa vida, né? Dizem que alguns dizem que o céu cristão também seria algo assim, não? Que os anjos ficariam tocando harpas, né? Você ficaria embalado pelo som das harpas dos anjos, não sei. Seria uma maravilha, não? Então é mais ou menos isso aí né, em resumo. E isso lembra muito
muito a Ilha de Utopia, da República de Platão, né? Lembra demais o relato que ele deu aí, né? Na Ilha de Utopia, só para lembrar, né? As pessoas trabalham por períodos de 2 anos na agricultura e em serviços urbanos. As casas não possuem fechadura e a cada 10 anos mudam os ocupantes por um sistema de sorteio. A grande tarefa do governo é planificar a produção e adaptar a oferta à procura. Os gêneros são repartidos em armazéns públicos, exatamente como falou o Ross, né? Em que cada pai de família vem procurar o que precisa sem necessitar de dinheiro e sem pedir mais do que o necessário, pois a abolição da propriedade privada individual fez desaparecer o gosto pelo luxo. Toda vez que há excedente de produção, o Estado diminui as horas de trabalho e orienta as pessoas para grandes trabalhos públicos. Tem muitas semelhanças da República de Platão, aí, da Ilha de Utopia, com o que descreveu Ross. Isso aí das casas não possuem fechaduras, também o Japão também chegou já quase que a esse ponto, né? Embora as casas possuam fechaduras, claro, mas você pode deixar ali a sua casa aberta que não entra ninguém. Eu já fiz essa experiência várias vezes no Japão, né? Deixei destrancado o meu apartamento, olha, nunca ninguém entrou lá, é incrível, né? Bom, o planeta visitado pelo Rossi também lembra muito a utopia do Thomas Moros, certo? Thomas Moros, que era um chanceler da Inglaterra e que viveu entre 1478 e 1535, quando ele foi decapitado, morreu decapitado. E a utopia do Moros ele escreveu em 1516, em latim, né? E que foi editado na Basileia, na Suíça, pelo seu grande amigo, o humanista holandês Erasmo de Roterdã, seu contemporâneo Erasmo de Roterdã, né? E na utopia de Moros também muitos desses aspectos aí relatados pelo Ross batem exatamente, né, onde foram eliminados aí a injustiça, os vícios, o despotismo, o imperialismo, o egoísmo, a corrupção, né, tudo isso. Então é isso. Então, deixa eu ver se eu encontro alguma coisa mais interessante aqui no livro do Antônio Rossi, né? Eu acho que um dos aspectos mais que a gente deve mais aqui considerar, né? Olha aqui, o livro do Antônio Rossi foi editado pela editora Nova Era, uma editora que existia nos anos 50, não sei se existe ainda. A Record criou um selo chamado Nova Era, né? Mas acho que não tem nada a ver. Isso aqui é uma outra Nova Era, né? É um nome bastante, até para a época, bem interessante, né? Bastante à frente aí, né? Nos anos 50, 57, editora Nova Era de São Paulo. O subtítulo é Espantoso Relato de uma Viagem Feita a Outro Planeta num Disco Voador. Evolução e progresso de uma humanidade avançada que ultrapassa tudo quanto se possa conceber. E como eu estava falando, o mais interessante do livro, mas talvez mais possa nos importar, é o prefácio do general Levino Cornélio Wischerau, que ele assinou no dia, escreveu e colocou a data de 12 de abril de 57. Que tempos, hein? Puxa vida, que tempo, pudéssemos voltar, né? Eu gostaria, se eu pudesse voltar no tempo, voltar aí para os anos 50, sabe? Nossa, é como no filme De Volta para o Futuro, né? Aí ele escreve assim, o prefácio bem curto, né? Vocês podem ver aqui. É um prefácio bem curtinho. Espero que dê para focar direito. Eu não tenho noção aqui se tá focando mesmo. Aí ele diz assim no prefácio: conhecemos perfeitamente o ator, como eu reproduzi uma parte disso no meu livro, né? Aí ele completa: seria tola a presunção imaginarmos bilhões de estrelas cintilantes sem vida, sem humanidade, Se a parte científica exposta pelo autor não satisfizer inteiramente aos nossos anseios íntimos, aproveitemos então os conceitos de sã moral que a obra contém, capazes de nos elevar a um degrau evolutivo. Vamos, por isso, caro leitor, à descrição daquilo que, se acontecesse a nós, os outros dificilmente acreditariam. Por que é curioso que o militar tivesse prefaciado o livro? Porque um militar também prefaciou o livro do Arthur Berlet. No caso do Arthur Berlet, no livro dele, foi o militar mais conhecido.
nada mais, nada menos do que o irmão do general Ernesto Geisel. Sim, senhor, o presidente da República, o que antecedeu o presidente Figueiredo, né, o que sucedeu ao Médici e antecedeu ao presidente Figueiredo nos anos 70, o presidente Geisel, Ernesto Geisel. Ele era irmão do Geisel, né? Exatamente quem foi que prefaciou? Vamos ver aqui. O Jorge Ernesto Macedo Geisel. Ele assinou aí Rio de Janeiro, novembro de 67, quer dizer, 10 anos depois do livro do Rossi. Exatamente 10 anos depois. O Jorge Geisel. Ele fez uma introdução aqui, no caso mais longa, que depois eu vou ler. Certo. Então é curioso que 2 militares tivessem feito o prefácio dos livros de pessoas que foram levados para outros planetas. Né? Porque qual o motivo disso? Vou falar daqui a pouco. Né? Por que os militares foram ratificar o livro, colocar os seus nomes, suas reputações num livro de um contatado que por cima diz que foi levado para um disco voador a outro planeta, isso sem apresentar nenhuma prova, obviamente. Né? Deixa eu ver se eu coleto algo a mais aqui no livro do Antônio Rossi. O encontro inesperado, né, aquilo que eu já havia relatado. Paraibuna, cidade que 150 km de São Paulo. Ele estava pescando. Faltavam 20 minutos para as 17 horas de uma lindíssima tarde primaveril. O livro é muito bem escrito, né? É muito bem escrito. Se esse livro aqui fosse um livro de ficção científica, por exemplo, se ele dissesse que fosse, esse aqui é um livro de ficção, seria uma ótima ficção científica, né? Poderia ser vendido como uma ótima ficção científica e não como um relato de realismo fantástico, como ele preferiu transformar. Né? Então fica a questão, será que ele não escreveu uma ficção científica, na verdade? E sim, para dar maior, para chamar a atenção, não sei. Ele resolveu dizer que é um livro de uma experiência que ele vivenciou. Né? Se fosse uma ficção científica, ok. Né? Então, eu acho que o que eu resumi, o resumo que eu fiz, ele já praticamente já disse quase tudo, né? Não há assim muito mais a acrescentar, certo? Então, porque é muito enfadonho realmente, né? Ele relata assim, ele fica fazendo muitas delongas, né? Contando muitos detalhes assim, mas aqui tudo é curva, ele falou aqui, configuração de um círculo. Não havia um só objeto que não fosse de formato esférico, enfim, que não fosse arredondado. É curioso isso, né? A estética Barba Papa, não sei se vocês lembram do Barba Papa, era tudo também arredondado, as casas do Barba Papa eram todas arredondadas, né? É uma estética aí, né? Um estilo arquitetural, tudo em forma de cúpula, que segundo ele e tal, muito interessante. É delicioso, na verdade. Você lê um livro desse, você pode viajar, né? Lendo esses livros, porque é tudo lindo e maravilhoso, tudo perfeito, né? É o otimismo total. Certo? É o otimismo total. É assim, sempre dando uma perspectiva de que talvez também nós no futuro, quem sabe, né? Poderíamos chegar a esse grau evolutivo. Olha que ele faz uma profecia aqui. O ser que o levou aí, o Jansley, ele diz assim para o Ross: até o ano de 1980 ou mesmo antes, os automóveis da Terra não terão rodas e passarão a trafegar horizontalmente a uma altura de 2 metros do solo, pousando verticalmente como uma pluma, assim como o ruído será reduzido em 80%. Bom, essa profecia, sinto muito, Sr. Jansley, não se cumpriu, não é mesmo? Estamos em 2023 e até hoje nós não temos esses veículos, né? Estão desenvolvendo já aí, lógico, carros voadores, aí o Tesla também, etc. Estão desenvolvendo carros voadores, mas ainda o que está trafegando, você sabe, todo mundo sabe disso aí nas nossas rodovias aí, esburacadas, né? São automóveis
convencionais, muito poluidores e barulhentos ainda, né? Olha que interessante isso também. Ele diz que as calçadas ali nesse planeta eram calçadas que andavam, né? Móveis. Os habitantes transitando nas largas calçadas. Não é isso não. Esquece que eu falei aí. Não é nada disso não. Eu que estou inventando isso aí. As calçadas móveis. Não sei quem é que falou isso. Não sei se foi ele em algum outro lugar do livro, mas não foi aqui não. Tá aqui, ó, ele fala isso aí mesmo. As calçadas eram inteiramente lisas, limpas, isentas de buracos, fendas ou ranhuras de qualquer espécie. Mediam mais ou menos 40 metros de largura. A calçada assemelhava-se a um enorme lençol de matéria plástica, impecavelmente estendido e jamais utilizado, estando artisticamente ajardinada. Sua guia arredondada identificava-se a um longo tubular que a acompanhasse discretamente em toda a sua extensão e a se perder de vista. Puxa vida. Interessante. Seus corpos, bem providos de carne, não revelam sinais de ossos ou costelas, nem apresentam qualquer saliência no peito ou nas costas. Apenas ressaltam os acentuados sinais musculares. Eram só músculos. Olha só. O que possuem de mais lindo são os olhos. Seus olhos são lindos, muito vivos, límpidos, profundamente expressivos. Não obstante o seu exagerado tamanho, são de uma beleza ímpar e dotados de peculiar atrativo, ainda não vistos na Terra. Olha aqui, vamos ver aqui a descrição do ser. Isso aqui é interessante. Eles eram desprovidos de órgãos, olha só, de órgãos. Olha só. São desdentados. Não têm dentes. Possuem a boca em formato igual às nossas, porém guarnecidas por grossos lábios, mas bonitos. O nariz é minúsculo, um tanto achatado e pouco saliente, situando-se um pouco mais perto dos lábios. Suas orelhas, demasiadamente pequenas, iguais às de um recém-nascido, contrastam com a cabeça de tamanho um pouco maior que as nossas. A cabeça é pronuncialmente ovalada. Não possuem cabelos, pelos ou penugens de qualquer natureza, inclusive sobrancelhas. Totalmente imberbes, não? As mãos providas de 2 dedos. 2 dedos. Compridos e arredondados nas extremidades. Olha só. Olha só. A cidade que deslumbra, olha só. Tudo nessa cidade é maravilhoso, tudo lindo. Veículos automáticos. Suas casas edificadas ao nível justo das calçadas, medindo 80 metros de parede a parede. Olha que maravilha. Puxa vida, hein? Interior de uma residência. Ele conta aqui como é que é o interior de uma residência. Um hospital também, né? Um hospital, tudo maravilhoso também, né? Tudo perfeito, não tem dor, não tem ninguém, não tem sangue, não tem dor, não tem injeções. Tem cortes, né? Tudo beleza. Tudo beleza. Algo muito parecido com o Star Trek, né? Um tanto quanto parecido à medicina de Star Trek. Se bem que, claro, que nessa época não havia o seriado Star Trek. Ou seja, ele foi... antecipou Star Trek. Então acho que é isso aí. Almoçou com o Dr. Jansley. Ao tomarmos qualquer líquido, seja leite, café, vinho ou cerveja, sempre ficam resíduos nas paredes do fundo do copo. Mas isso não acontecia. O líquido vitaminoso servido não aderia ao cálice. Me deram apenas um cálice para utilizar-me de tantos alimentos. O líquido escorria sem contato, sem deixar restos. Dispensavam a lavagem com água, pois mantendo seus recipientes limpos, ficam aptos a serem de novo utilizados. Não obstante ser água 100% útil para nós, ela não tem finalidades para aquele povo. Diverge a constituição do orbe, composto inteiramente de terra e não formado como o nosso, onde a predominância da água é da ordem de 75%.
A esta altura, o doutor que se transformara em meu hospedeiro solicitou à senhora Vaná mais um cálice e, pondo-o ao meu lado, optou para outro recipiente. Este é trigo liquefeito, ou seja, pão em vitaminas. Sei que vocês apreciam muito esse alimento. Nós costumamos misturá-lo com qualquer outra substância. Veja o cálice, contém as mesmas proteínas da carne misturada com pão. Realmente, aquela mistura era de cor diferente da do meu cálice e fiz o mesmo. Passei, pois, a ingerir carne com pão e achei deliciosa a mistura, como se for um prato preparado por autêntico mestre Cuca. Dr. Jansley indicou outros recipientes e foi mencionado. Isto é ovo, e este é couve-flor, aquele é arroz. O da minha esquerda é o alimento base do nosso planeta, extraído de uma fruta que contém vitaminas inexistentes na Terra. Olha só, e saboroso, ele disse. Que beleza. Não, mas eu acho delicioso ler esse relato, por mais fictício que possa ser, né? Aliás, eu perguntei uma vez a respeito desses livros para o Claudio Covo, né? Ele que se dizia tanto da linha científica, então eu falei, olha, será que ele acha, né? E, logicamente, que o Claudio Covo falou que esses livros são pura ficção científica, né? Ele disse até, eu me lembro até as palavras que ele usou, ele até falou assim para mim, Cláudio, você já notou que desses livros aí, o relato, eles falam que nesses planetas não tem menor abandonado, não tem fome, não tem problema econômico, não tem crise, não tem inflação, não tem nada. Então, pois é sempre os mesmos relatos, né, falou pra mim. Quer dizer, tudo lá, tudo nesses planetas é uma maravilha. O Cledercovo, ele não tinha a mínima, assim, ele não considerava esses relatos aí né, esse tipo de relato. No campo da pedagogia, tá? Ele vê como são as escolas e relata tudo aqui, como é que eram as escolas. Sem a devida gratidão para com Deus, os homens violentam sua suprema bondade. Ou seja, esses seres, eles acreditavam em Deus, que os assiste na sua eterna benemerência em todos os instantes da vida, para se tornarem vaidosos, atrabiliários e opulentos, quando constituídos em sociedade, estado ou nação. Olha só. Olha só, os alunos não se recordando da data, bastaria lembrar o quinto professor, olha só. Como é que é a educação aí das crianças nesse planeta maravilhoso. Confronte o amigo, sucedido no planeta Terra, onde Jesus, o Filho de Deus, meigo e amoroso, durante toda a sua estadia entre os homens, regou-os com o bem, frutificou-os com seu santo amor, profligou, olha uma palavra já totalmente fora de uso, né? Profligou